Amigos do Manto Juventino, nossa viagem pelo Brasil vai continuar hoje. Nós passamos já pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste e entramos no sul brasileiro, pelo Paraná. Esse foi o nosso último vídeo dessa série do Juventus pelo Brasil. Foi pelo Paraná, nós paramos lá e agora vamos continuar pelo sul, agora por Santa Catarina. E você vai acompanhar a gente nesse vídeo, a partir de agora, os jogos do Juventus contra adversários do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo Brasil, hoje agora pelo sul, aproveitando que a gente está no inverno, é um bom pretexto aí, não tem nada a ver, né, mas enfim, vamos lá, vamos começar essa viagem logo, porque estou perdendo tempo aqui. Nosso primeiro adversário que nós vamos falar aqui foi a Chapecoense. O Juventus ele enfrentou a Chapecoense pela Taça de Prata de 1980, e o Juventus ele conseguiu ali uma vitória por 1-0 com o gol de César. Ainda no ano de 80, o Juventus ele recebeu outro adversário de Santa Catarina em São Paulo, a equipe do Criciúma, que o Juventus derrotou por 2-1 no dia 23 de março de 1980, gols marcados pelo Ataliba. A equipe do Criciúma, o Tigre, ela enfrentou o Juventus novamente na Série B de 1992. Foi o primeiro jogo aqui em São Paulo, e nesse jogo em São Paulo, o Juventus ele vence o Criciúma por 2-0 com gols de Carlão e Sidney. E no jogo da volta em Criciúma, que aconteceu no dia 26 de abril, o Juventus é derrotado pelo Criciúma por 2-1 e o Ricardo Eugênio marca para o Juventus. Nesse jogo teve um gol contra do goleiro Cossa também. Em 94, o Juventus ele enfrenta outro adversário catarinense, o Figueirense. Foi no Campeonato Brasileiro da Série C. Agora o Campeonato Brasileiro era realizado no fim do ano, era realizado no segundo semestre, em outubro, não mais no começo. No Orlando Scarpelli, o Juventus venceu o Figueirense com um gol de Ramos. E depois, em São Paulo, na Rua Javari, o Juventus venceu novamente com um gol do zagueiro Nenê. Outro adversário catarinense foi o Joinville, que nós já falamos no nosso vídeo sobre a Taça de Prata. Foi naquele contexto que o Juventus enfrentou o Joinville. Foi pela Taça de Prata de 83, que o Juventus foi campeão. O primeiro jogo foi 0-0 lá em Joinville, e o segundo jogo no Parque São Jorge, 2-1 para o Juventus, com gols de Trajano e César. Em 92, eles se enfrentaram novamente. E aí deu empate em São Paulo, na Rua Javari, e depois vitória do Joinville, lá em Joinville, 2-1 no dia 25 de março. O gol do Juventus foi marcado pelo Ricardo Eugênio. Em 98 eles se enfrentaram de novo, de novo. E aí foi uma vitória do Joinville em Joinville no primeiro jogo, no dia 17 de agosto, pela Série B, com um gol juventino marcado pelo César Mendes. E depois no jogo da volta em São Paulo, 1-1 aqui na Rua Javari, Marcos Antônio marcou para o Juventus. E em 2007, pela Recopa Sul-Brasileira, um jogo realizado em Curitiba, o Juventus jogou contra o Marcílio Dias, o último adversário catarinense do seu currículo. Uma derrota por 4-1, o Juventus jogou com um time reserva, um time misto, e o Xuxa marcou para o Juventus o gol de honra. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. O Juventus enfrentou alguns adversários lá também. O primeiro deles foi o Brasil de Pelotas, pela Taça de Prata de 1980, aquela mesma Taça de Prata em que o Juventus enfrentou a Chapecoense e a Caldense e o Guaxupé, que nós já falamos aqui. Agora a gente chegou à vez do Brasil de Pelotas. O Juventus venceu o Brasil por 1-0 em São Paulo com gol de Ataliba de pênalti. Vitória juventina sobre o Chavante. Outro adversário da Taça de Prata de 1980 foi o Juventude de Caxias do Sul. Esse jogo aconteceu em São Paulo e o Juventus venceu por 3-0 com gols de Ataliba e Tatá, que marcou 2 vezes. Em 98, o Juventus enfrentou o Caxias pela Série C de 1997. Foram 2 jogos, o primeiro em São Paulo, 1-0 com gol de Alex Alves, e o segundo jogo em Caxias do Sul, 2-0 com um gol de Sérgio Soares e o gol de Carmo. Carmo marcou primeiro, Sérgio Soares marcou depois. Em 99, eles se enfrentaram mais uma vez, aliás, mais 3 vezes, né? Novamente pela Série C. Foi o primeiro jogo em São Paulo, 0-0, o segundo jogo em Caxias do Sul e o terceiro jogo em Caxias do Sul também. O Juventus não ganhou nenhum desses jogos. O primeiro jogo foi 0-0, os 2 jogos seguintes foram 3-0 para o Caxias nas 2 ocasiões. Bom, mostramos hoje Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
nós já tínhamos mostrado anteriormente os jogos do Juventus contra times paranaenses. Então hoje nós fechamos os 3 estados da região sul. E nós fechamos esse balanço para você também. Contra equipes da região sul, o Juventus fez 44 jogos, 22 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, 74 gols marcados, 50 gols sofridos. Para onde vai nosso avião no próximo vídeo? Siga a gente, continue acompanhando, não perca nada, não perca nenhum detalhe. A gente se vê aqui no canal Manto Juventino no próximo vídeo. Um abraço e valeu!